Bora falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar aqui as nossas análises semanais dos episódios de The Last of Us. O primeiro já saiu, já está disponível na HBO e no Max, né? Então, se você ainda não assistiu, assiste e depois volta pra cá, porque esse vídeo vai ter spoiler do episódio. Sempre bom reforçar pra vocês que acabando o episódio, a gente grava o nosso vídeo de análise. Na segunda-feira, a gente grava o nosso podcast também, com mais detalhes, né? Uns comentários também mais alongados. E sempre falando apenas da série. Tá, a gente vai comparar algumas situações do jogo, mas não vamos dar spoilers de acontecimento. Então assim, a gente só vai se atentar aos fatos que aconteceram no jogo que já foram mostrados na série. Então se você não jogou, não sabe da história, pode ficar tranquilo que não vai tomar spoiler aqui. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Bom, a gente já tem uma pequena alteração aqui na série em relação aos jogos que eu acho que me incomoda um pouco, né? Eu ainda tenho que ver como eles vão trabalhar isso, por isso que eu falo que eu acho. Porque talvez eles trabalhem de uma forma que me agrade lá pra frente, mas é em relação a revelação da Abby. A gente só descobre que a Abby tem raiva do Joel no jogo bem mais pra frente, tá? A gente conhece a Abby antes, a gente vai vendo a história dela, sem entender muito bem por que a gente tá acompanhando esse personagem. E aí só muito depois a gente descobre que ela estava atrás do Joel. A série decidiu mudar totalmente essa narrativa. Então eles já mostram a Abby como parte dos sobreviventes do hospital que o Joel atacou no final da primeira temporada, querendo vingança com ele. Então ela coloca isso em todas as palavras, né? A gente vai, antes da gente procurar um novo abrigo, a gente vai caçar o Joel, a gente vai matá-lo lentamente, né? Então ela tem essa raiva dele. Em primeiro momento, quando eu vi a Caitlyn Dever como a Abby, eu falei, putz, tá muito magrinha. Só que, como isso foi antes do salto temporal de 5 anos, aí tudo bem. A Abby dos jogos, vocês já viram, ela é muito bombada, justamente porque ela passou esses 5 anos com essa vontade de caçar o Joel, né? E isso tornou ela uma máquina. Então ela treinou muito, ela virou realmente uma máquina de matar, assim como a Ellie tá virando, e a gente já viu aqui na série como ela melhorou muito também em termos de artes marciais e com tiro na arma. Então a Abby e a Ellie, elas têm esse desenvolvimento bem parecido, né? A Abby passou esses 5 anos treinando. Então a gente vê ela magrinha nessa primeira cena que mostrou na série, tudo bem. Eles podem ter usado efeito especial naquele momento, ou eles podem usar algum tipo de efeito especial para a Caitlyn Dever ficar um pouco maior. Eu lembro que a gente chegou a ver algumas fotos dela, ela tava assim, mais musculosa do que aparentou estar naquela cena, então provavelmente isso vai acontecer. E é importante ela estar mais forte, porque mostra que essa vontade dela de encontrar o Joel foi o que moveu ela esses 5 anos, moveu tanto ela que ela se forçou a chegar num ápice físico ali que ela poderia chegar, justamente para que no momento que ela encontrasse ele, ela pudesse enfrentá-lo, né? Porque o Joel é um ex-militar também, ela viu o que ele fez no hospital, ele matou muita gente, tinha muita gente ali preparada para lutar, né? E o Joel passou por cima de todo mundo como um rolo compressor. Então ela sabe que para enfrentá-lo, para se equiparar com ele, pelo menos ter alguma mínima chance, ela tem que estar num ápice físico, porque ele é um monstro. Ah, o Joel envelheceu, tudo bem. Mas 5 anos de mudança, ele ficou menos guerreiro, porque ele teve que entrar em menos situações de luta. Mas ele ainda é um cara que matou uma galera inteira de um grupo de rebeldes que era preparado justamente para lutas, né? O Joe não tomou conhecimento de ninguém, então a Abby ser forte vai além de, o personagem do jogo é forte, eu quero ela forte aqui. Não, são esses 5 anos que moveram ela, essa vontade de vingança que moveu ela, que torna ela forte. Então como a gente ainda não viu a Abby nesses 5 anos depois, o braço dela e tudo mais, né, ela aparece na última cena do episódio, mas cheia de roupa, até porque tá nevando, né, então vamos esperar para ver também em relação a esse ponto. Aí depois a gente já corta, temos esse salto de 5 anos, a série fez questão de começar lembrando que o Joel mentiu pra Ellie, e ela sabe disso. Porque, porra, ela deu pra ver na cara dele ali que ele tava falando mentira. E qual que é a mentira? A Ellie entrou no hospital para ser estudada como a possível cura e salvação da humanidade em relação aos infectados, né? Ela é imune, os vagalumes queriam estudá-la para criar um remédio para salvar a humanidade inteira, para tornar todo mundo imune, para talvez eventualmente até salvar pessoas que estivessem no estágio inicial de infecção. E a Ellie apagou, ela tomou uma anestesia para ser estudada e apagou, chegando no hospital. Quando ela acorda, ela tá com o Joel dentro de um carro. E ela, o que aconteceu? E o Joel falou, eles não encontraram a cura, falaram que não dá pra fazer cura através do seu cérebro. E eles falaram pra gente que a gente podia ir embora, então a gente tá indo voltar com o Tommy, encontrar o Tommy. Beleza, isso que ele contou pra ela. Ela acha, talvez ela achasse que isso é verdade, mas ele na verdade matou todo mundo porque eles iam matá-la.
A Ellie, se tivesse que escolher, ó, a gente vai te matar pra tentar salvar a humanidade, ela, eu já falei disso eu já falei sobre isso em outros conteúdos, ela provavelmente falaria, tá bom, pode tentar, vale a chance de salvar a humanidade. Mas nem era certeza que ia salvar a humanidade ou não, né? Que eles iam conseguir de fato criar uma cura. Não é certeza que isso é possível, tanto que o especialista, que aparece lá na primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada, que também não tem nos jogos e foi uma adição ótima da série, ele fala que é impossível criar uma cura. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. Então, seria muito difícil eles conseguirem qualquer coisa. E aí o Joel não decide arriscar, porque talvez ela pudesse morrer por nada também. Ele vai lá e pega ela. O criador do jogo já falou que a escolha do Joel foi certa. Qualquer pai naquela situação faria isso pelo filho, né? Se tivesse condições físicas de fazer também. E o Joel vai lá, mata todo mundo pra salvar a filha dele. E ele faz isso, né? E aí, nesse tempo, 5 anos se passaram aí, ele já vivendo ali em comunidade, e qualquer coisa é motivo para um adolescente brigar com o pai. Então a gente sabe que isso aí acontece, a série também pontua isso toda hora. Nossa, uma adolescente tá brava com o pai dela, isso aí é super normal, acontece em todas as famílias, então até aqui, até o momento, é isso. E a gente vê a Ellie treinando muito bem, então a gente vê que ela já tá num nível muito acima em termos de tiro, né? Ela com a sniper ali, extremamente eficiente, no momento que ela é pressionada também por um infectado, ela tira a arma muito rápido, também consegue usar, faca também, e luta também, porque ela bate num cara que tem 3 vezes o peso dela ali, consegue imobilizar o cara. Ele provavelmente sim deixou, né, até eles falam depois, deixou pra gente não ter que ficar dando explicação pro Joe, porque o Joe ia ficar puto se você chegasse lá na tua casa arrebentada. Mas mesmo assim ele não deixou totalmente, né, foi difícil ali pra ela, o cara é muito mais forte, ela conseguiu até vencê-lo ali. Então a Ellie também está virando uma máquina de matar. Ela já tinha passado por muitas situações ali, mas ela ia meio que na base da sobrevivência. Agora ela já tem uma noção muito maior em relação a tudo isso. E ela continua sendo essa pessoa meio intransigente. Ela acha que ela pode tudo, porque ela é imune, porque ela é filha do Joel, que é o irmão de um dos líderes da comunidade. Então ela é meio folgadinha aí, assim como é nos jogos. Uma coisa que é muito incômoda, que a gente vê de fora da câmera, né, a gente vê acontecendo no nosso mundo real, é das pessoas ainda, na segunda temporada, reclamando da aparência da Bella Ramsey como a Ellie. Gente, o universo da série é uma coisa, o universo dos jogos é outra, ela não precisa ser fisicamente igual a Ellie, ela precisa ter a essência da Ellie, né? E a essência da Ellie, ela tem muito, ela é uma excelente atriz, ela já era excelente como a Lyanna Mormont em Game of Thrones, e ela é excelente aqui também. Tá, então é uma atriz que entrega muito e em termos de atuação é muito mais importante do que ela ser parecida com a Ellie. Se você quiser ver alguém parecida com a Ellie do jogo, você vai num concurso de cosplay. Aí acharam a atriz de Guerra Civil, que ela é bem parecida fisicamente com a Ellie, ela também é uma grande atriz. Só que, gente, já escolheram a Bella Ramsey e ela faz um ótimo trabalho e ela não tem culpa dela não ser fisicamente parecida com a Ellie do jogo. Vocês não tem que ficar jogando hate nela, não tem que ficar criticando a menina não, porque ela tá arrebentando em termos de atuação e nesse episódio também deu pra ver mais sobre isso também. Tá bom. Outro ponto interessante é que a série aproximou mais o Joel da Dina, né? A Dina, que é a melhor amiga da Ellie, a gente viu que é algo mais também, a Ellie é apaixonada por ela e a Dina no final também começa a corresponder esse sentimento no final do primeiro episódio, né? Só que ela tá mais próxima do Joel do que ela é nos jogos, né? Então ela conversa com ele, ela tem essas conversas mais sentimentais, ela tenta fazer a parte dele com a Ellie ali, juntar os dois de novo, ela brinca com ele, o Joel até chega a falar, ela me trata como se ela fosse minha filha e tudo mais, então é bem legal, não é que no jogo eles fossem completos estranhos, porque eles também viviam na mesma comunidade, ela sendo muito próxima da Ellie também ficaria próxima do Joel, mas aqui me soou bem mais próxima, então assim, é uma outra pessoa que também tá aí pra ajudar o Joel e a Ellie a se conciliarem de novo. Um detalhe interessante é que a terapeuta do Joel, ela fala do marido dela, o Eugene, que morreu, né? E fala que o Joel matou ele. Não sei se todo mundo pegou isso, mas o cara estava infectado. O cara tinha sido infectado, então talvez ele tinha saído de uma patrulha e voltou infectado. Talvez por alguma outra situação ele acabou ficando infectado, porque em um certo momento da conversa ela fala: eu sei que você tinha que fazer isso, então eu sei que você tinha que matá-lo. Por quê? Porque ele estava infectado. Ainda assim, era o marido dela que conviveu com ela ao longo de 41 anos. Né? Então dá pra gente entender isso também. E ela fala que ela não gostou do jeito que o Joel matou. Então pode ter sido meio brutal, porque o Joel é meio brutal e tudo mais. Mas só pra especificar aqui, o Joel não matou um cara da comunidade numa briga de bar, não. Ele matou
um cara da comunidade que tinha sido infectado, então tinha virado um infectado, né? Então ele poderia ser uma ameaça para todo mundo, ele deveria morrer. Até a mulher reconhece, porque se ele tivesse matado o marido dela numa briga, ela não ia estar cuidando dele ali como a psicóloga dele. E aí nós temos um momento em que ela conta pro Joel, a terapeuta conta pro Joel que ela tem raiva dele, para ele poder se soltar também. E a gente vê que a mentira que o Joel contou pra ele há 5 anos, então já passaram 5 anos essa mentira, ainda corrói ele por dentro porque ele ainda não contou pra ela de volta, né? Ele ainda não lidou com isso. Então ele deve dormir sempre pensando, puta, eu menti pra ela, Ele olhou nos olhos dela, ela falou, você jura que foi isso que aconteceu? Ele fala, juro. E aí ela seguiu a vida e isso corrói ele até hoje. Sabe, ele se cobra muito, às vezes pensando se foi a atitude certa, se ela gostaria disso ou não. Então tudo que a Ellie faz pro Joel, ele acha que tem a ver com isso. Então ele vai pisar mais em ovos com ela, e isso vai dificultando muito a relação dos dois. Ele também fala que ele não chegou nessa fase com a filha dele, com a Sarah, porque ela era criança quando ela morreu, e ela era uma criança muito apaixonada pelo pai. Ela via ele como o herói, sempre viu. Ela não chegou na parte da adolescência, que é quando o adolescente começa a tentar enfrentar o pai, né? Adolescente é a pior fase de todas, a gente reconhece isso só quando a gente passa dessa fase, né? Adolescente berra em cinema, taca a pipoca pro alto, faz mozona, sempre causando, briga com o pai quando o pai tá certo. Todo mundo passou por isso, eu passei por isso, você provavelmente passou por isso também. A gente só percebe essas coisas quando atravessa. Então, depois, né, que a gente amadurece um pouco. Então, a gente vendo a Ellie pode parecer muito intransigente, muito chata aqui com o Joel principalmente, mas é uma fase que todo mundo passa. O Joel não tá sabendo lidar, por isso que ele tá indo pra terapia, mas todo mundo passa por isso, né? A gente vê que ela até meio que tenta às vezes se reaproximar dele. Quando ele pegou o violão ali, ele falou com ela, tipo, não foi estúpida com ele. E aí depois, né, que ele de novo tá aprendendo tudo, essas coisas, tudo muito novo pro Joe, ele acaba de novo colocando os pés pelas mãos aí e irritando ela mais uma vez. Agora vamos falar da relação da Ellie com a Dina. A Dina, interpretada pela Isabela Merced, também, que fez a Dora Aventureira, né? Talvez vocês tenham conhecido dela por aí. Ela também fazia uma série não sei se era Nickelodeon ou Disney Plus que eu assistia, que era 1000 coisas pra fazer no high school, mas ela era bem criancinha mesmo. E ela também será a Mulher Gavião da DCU de James Gunn, então ela está no filme do Superman, tá fazendo uma porrada de coisa, e estava também em Madame Teia, né? Marvel e DC ao mesmo tempo. E ela também é uma excelente atriz, eu gostei muito da escalação dela como a Dina. E aqui é bem legal ver a relação das duas. A gente vê desde o começo que a Ellie tá apaixonada por ela e que ela vê a Ellie como amiga, mas aos poucos ela vai também se aproximando da Ellie. E aí chega o momento da dança de fim de ano, que é igualzinho ao jogo, tá? Elas estão lá, ela coloca o bracinho no pescoço da Ellie, elas vão se aproximando. É igualzinho, é bizarro. Essa cena foi muito bem feita. A série mantém realmente essa estética muito parecida, mantém algumas situações bem semelhantes. Os pontos-chave dos jogos não serão alterados, tá, gente? Tudo que aconteceu no jogo de principal, que move os personagens, vai se manter acontecendo. Não tenham falsas esperanças de mudanças de situações que a gente não gosta, porque tudo será mantido, né? E dessa forma, eles vão tomar algumas liberdades criativas para alterar algumas coisas, mas o resultado final será o mesmo. Então o caminho para chegar lá vai ter que ter coisas que aconteceram no jogo que vão ter que acontecer aqui, porque senão não dá para chegar onde tem que chegar a história. Oh my God. E a cena delas dançando é muito bem trabalhada, elas se aproximando também muito bem. A Dina tava bem louca, né? Ela mostrou, mas ela tem esse sentimento pela Ellie. E todo mundo sabe disso, tanto que o ex dela até fala pra Ellie, a gente não vai voltar dessa vez. E ele tava querendo dizer o quê? Que ela está apaixonada por outra pessoa. Ele sabe que ela gosta da Ellie também. Ela só está, como a bebida entra, a verdade sai, ela só está sendo mais sincera agora. Elas começam a dançar, se beijam, e aí tem um homofóbico ali que começa a reclamar das duas, xinga elas, a Ellie vai pra cima, o Joe chega e empurra o cara, é igualzinho o jogo também, e aí a Ellie briga com o Joe, vai cada um pro seu canto. Então tudo isso acontece da mesma forma. Uma coisa aqui que eu não lembro se tinha no jogo, mas a série parece que tá querendo introduzir, são os infectados mais inteligentes. Eu achei que aquela infectada estava agindo daquela forma mais racional contra a Ellie, né, aquela que se escondeu dela, pegou ela por trás ali, porque era uma recém-infectada. Os recém-infectados eles ainda têm resquícios de humanidade, então ainda tinha alguns infectados que pediam pra morrer, que atiravam na própria cabeça, porque você ainda mantém a consciência humana. O Cordyceps, ele vai tomando o seu cérebro. Enquanto ele não toma o seu cérebro por completo, você ainda mantém resquícios da sua consciência humana. Então, aquele infectado, aquela infectada, né, fugir da Ellie, se esconder com um instinto de sobrevivência, ainda agindo daquela forma mais inteligente, poderia ser isso.
pelo enfoque que eles deram, eles estão querendo introduzir alguns infectados talvez evoluídos, um pouco mais inteligentes. Eu não lembro se isso tinha no jogo ou não, tá? Mas é algum ponto pra gente ficar de olho pro futuro. E um outro ponto interessante é que apenas o Tommy e o Joel, talvez a Maria, que é a mulher do Tommy, saibam que a Ellie é imune. Só os 3. A Dina não sabe. A Dina é a pessoa mais próxima da Ellie nesse momento e ela não sabe. E as pessoas não podem saber disso. Então, quando a Ellie é mordida, ela esconde da Dina, porque a Dina também não sabe que ela é imune. E quando ela chega na casa dela, ela muda, ela tira a mordida, né? Ela faz um outro corte com a faca pra ela poder costurar aquela lesão e aquilo cicatrizar. E também eu entendi que, tipo, se alguém vê aquilo, ela pode falar, caí em algum lugar, porque não é um corte de pontinhos de mordida, não. É um corte reto, pode ter sido feito, sei lá, na quina de alguma coisa, com um pedaço de vidro. Então talvez também tenha esse motivo, ou só pra facilitar pra ela costurar, tá? Eu não sou médico, não sei, nunca costurei nada de pele assim, então não tem como eu saber se era só pra costurar ou se ela também estava querendo disfarçar o corte, né, entre aspas. E aí no final, depois de que deu toda a treta com o Joel, com a Ellie, com a Dina e tudo mais, né, vai cada um pro seu canto ali na festa de ano novo, a galera celebrando, e aí a gente vê que os problemas da fiação da comunidade que eles estão morando, né, fizeram com que a galera meio que trabalhando ali deixasse um monte de fio solto. Como era festa de fim de ano, o pessoal esqueceu de cobrir e jogaram os fogos de artifício ali. E eu achei, puta, vai pegar fogo no bagulho. Só que deu pra ver alguns fios se mexendo. E a gente sabe que o Cordyceps, ele é esse negócio, né? É um fungo que ele meio que vai se mexendo. Eu não sei se tem como o Cordyceps também se infiltrar através dessa fiação de esgoto e tudo mais. Pode ter algum infectado embaixo desses esgotos há muito tempo, há mais de 5 anos, desde o começo da parada. E ele pode estar crescendo e saindo nesses tubos, e aí seria um problema para a comunidade, porque aí alguém pode se infectar ali, né? Se explodir, pode soltar infectado para todo canto, pode ter infectado ali perto. Mas também deu para ver uns fiozinhos se mexendo, né? Aquilo, na minha visão, são aquelas membranas, digamos assim, do Cordyceps se espalhando. Sempre bom a gente estabelecer algumas coisas que a série nos mostra, a gente lembrar aqui coisas estabelecidas. Os infectados, eles vivem numa consciência de colmeia, então todos eles agem com um único propósito de infectar mais pessoas. Então, se eles estiverem num bando de 100 infectados e tiver uma pessoa, todos eles vão virar para essa pessoa ao mesmo tempo, como se eles tivessem uma mente só. É a consciência de colmeia. Então, se tem um fiozinho de Cordyceps ali tentando sair do esgoto, ele está com a mesma função, com a mesma intenção que qualquer infectado em qualquer estágio que seja, né? E aí no final do episódio a gente sai da comunidade e vê um grupo de pessoas, né, agasalhadas ali explorando a região, e é o grupo da Abby. A Abby dedicou esses 5 anos da vida dela a caçar o Joel, e agora eles chegaram numa comunidade. Eles têm algumas informações sobre o Joel. Ela fala lá no começo, né, é grisalho, é bonitão, não sei o que lá. E agora eles chegaram numa comunidade. Comunidade vivem pessoas. Eles chegaram lá andando, né, depois de muito tempo, tal, eles foram com calma, mas eles chegaram lá e pode ser o mesmo caminho que o Joel tenha tomado, então eles também podem ter algumas outras informações de onde quer que ele esteja, e é uma esperança. Então é possibilidade. Eu acho que ela não tem certeza que o Joel tá lá ainda nesse momento, mas achando uma comunidade é um bom passo para que uma das pessoas que mora ali seja o Joel, por isso que ela abre aquele sorrisinho no final, né? E aí já vimos cenas dos próximos episódios, vai ter muita treta, vai ter muita pancadaria com infectados, mas é sempre bom a gente lembrar, assim como em The Walking Dead, os infectados deixam de ser o principal problema em um certo ponto, e as comunidades humanas vão se tornando o maior problema. A primeira temporada já mostra isso, né? Os piores monstros da primeira temporada não são os infectados. Tem alguns humanos ali que são muito mais animalescos do que os tais infectados. E na segunda temporada também. Nós teremos grandes problemas com infectados, né? Porque eles fazem parte também desse núcleo da série e fazem com que essa série seja também não só uma série de humanos ali tretando, mas tenha esse ponto de ficção também, né? Uma realidade pós-apocalíptica com esses monstros. Mas o grande problema são os humanos. Sempre bom a gente lembrar isso. Tem uma referenciazinha genial, tem várias referências, né, geniais, mas tem uma aqui que me pegou muito nesse episódio, que é o funcionário do mês de julho, o doguinho, né, tem no jogo e tem na série também, muito bom. Uma outra coisa importante é que a comunidade do Joel, ela está com superlotação, mas, né, a Maria ainda quer acolher mais pessoas. Então, se eles acharem um grupo nas redondezas, eles provavelmente
levarão pra dentro, porque Maria está aceitando todo mundo, porque eles querem proteger todo mundo que eles puderem proteger. Bom, lá no nosso Instagram tem uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as suas dúvidas, nós vamos respondê-las no podcast e toda semana vai ser assim. Acabou o episódio, eu gravo o vídeo, edito e publico o quanto antes, sem spoiler de acontecimentos do jogo que ainda não apareceram na série. Então podem ficar sossegados em relação a tudo isso também. É isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!